Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da Justiça Ordinária, criados pela União, Distrito Federal, territórios e pelos Estados, objetivando a conciliação, o processo, o julgamento e a execução das causas de sua competência, com fundamento no artigo 98, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Sua objetividade é o critério da oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, buscando sempre, que possível, óbvio, a conciliação ou a transação. O juiz dirigirá o processo com liberdade, buscando sempre a eficácia do Instituto da Conciliação. Hoje vamos assistir um programa totalmente diferente. Vamos ter a presença de uma grande desembargadora, doutora Lígia Bisogni. Ela vai dizer a você, caro telespectador, o que significa a conciliação. E ela vai até mostrar como é que se faz uma conciliação no seu próprio ambiente de trabalho, ou seja, em seu gabinete. Assista hoje, não perca. Caro telespectador, não é todos os dias que você tem a oportunidade de ter em sua companhia uma pessoa iluminada, alguém que você confia, alguém que você olha com um sorriso de grande amizade e de grande reciprocidade. E você vai apreciar o que eu estou comentando agora no decorrer da nossa conversa. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com a brilhante desembargadora Lígia Bisogni, uma grande amiga também das pessoas que a procuram. O seu gabinete sempre está aberto para qualquer tipo de conversa, é óbvio, dentro do processo, dentro do exercício da sua profissão. Lígia Bisogni, eu não estou exagerando, não. Eu estou te apresentando com o meu sentimento, com o meu coração, aquilo que eu sinto de você. Tá? Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, desembargador Laércio Laurelli, sempre com muita elegância, né? E como ele generosamente utilizou da palavra reciprocidade, eu acho que todas essas palavras que me foram dirigidas, sem dúvida, eu posso retribuí-las de uma maneira muito tranquila, sem que isso pareça só uma troca de elogios, porque a reciprocidade na amizade
é algo que se cultiva dia a dia e eu faço com muito carinho e muita felicidade de estar novamente aqui neste programa falando para o seu público, que é maravilhoso. Novamente, exatamente. Sabe o que acontece, desembargadora Lígia? O telespectador não conhece a vida do magistrado, que pensam que o magistrado chegou a essa posição porque assim, da noite para o dia. Não, não é nada disso. Trabalha bastante. Então, por isso que este programa leva a conhecimento do público, do jurisdicionado, a nossa vida, a sua vida. E você vai contar hoje um pouquinho também daquilo que você faz com muita maestria, que é a conciliação, os juizados especiais de pequenas causas. Pois bem. Então, comece, conte ao telespectador. Eu até quero fazer aqui abrir um parênteses da seguinte maneira. Logicamente, alguns sabem, outros não, eu advoguei durante 28 anos, né? O meu ingresso no Tribunal de Justiça se deu pela Faculdade Constitucional, uma prerrogativa mesmo, do 5º da Advocacia. Então, eu ingressei no Tribunal de Justiça em 14 de abril de 2005, que foi o dia da minha posse, pelo 5º da Advocacia. E, na qualidade de advogada, é importante, porque eu não passei esse tempo inteiro da minha vida contemplando, né, contemplativo, mas eu convivi não só nas demandas, debatendo, litigando, defendendo os interesses dos meus clientes, mas também lá na década de 80, é importante, antes do ingresso da Lei 9.099, uma lei que entrou em vigor na década de 90, quando se tratou dos juizados especiais de pequenas causas, quando se mais estimulou a conciliação, quando mais se falou de um judiciário tentando aproximar e trabalhar o juiz, trabalhando com as partes para que elas pudessem chegar a uma solução do conflito de interesses, porque o juiz, se as partes não se resolvem, evidentemente é atividade jurisdicional aplicar a lei e dar a solução. A solução segundo a convicção dos autos, segundo os meios de provas, enfim, e o que o direito prescreve no nosso ordenamento. Mas essa atividade na qualidade de advogada, quando eu debatia ali o direito, defendia o meu cliente, já existiam magistrados, e aqui eu me permito, até hoje já aposentado, mas os magistrados aposentados não deixam a toga. Os magistrados aposentados, eles trabalham, eles continuam trabalhando, a exemplo do nosso aqui desembargador Laércio Laurelli, a exemplo de tantos outros que atuam efetivamente no nosso Poder Judiciário paulista, trabalhando e, em especial, na conciliação, como é o caso do Gage, que nós vamos falar depois. À época, em Campinas, um magistrado que me convocou, doutor Palmácio, doutor Palmácio me chamou para participar das conciliações. Naquela época, não se tinha a lei e não se existia ainda, existia evidentemente a conciliação no Código de Processo Civil, mas não um artigo específico de tentativa da conciliação fora da audiência de instrução e julgamento. Porque os mais vividos, né, e eu já me incluo entre eles, sabe que a conciliação no processo surgia sempre durante uma audiência, aquela audiência dos debates, na audiência das provas, na audiência em que as testemunhas compareciam, né? Eu principalmente falo, evidentemente, no ramo do direito civil. E naquele momento se tinha conciliação. Depois, com o avançar do tempo, houve um artigo introduzido especificamente para que o magistrado fizesse somente a conciliação, antes de qualquer momento. E atualmente já se discute de ser um pressuposto para ingresso da ação. Quer dizer, antes de se ingressar com o debate, com a ação, com aquele papel, né, como a gente diz, a petição, aquele pedido, com aquela pretensão em juízo, as partes devem demonstrar que elas tentaram
todos os meios, que elas se manifestaram, que elas buscaram alternativas de se conciliar. E como elas não conseguiram, é como aquele filho que chega e diz, olha, meu pai, eu não consigo mais resolver com meu irmão, então eu agora preciso da sua interferência. É mais ou menos assim, num jeito mais coloquial e mais próximo, acredito, do público. Então, naquela época, o doutor Palmácio me chamou, eu era jovem, ele disse, olha, Lígia, doutora Lígia, eu acho que a senhora pode atuar na conciliação, eu estou criando aqui um setor em que os advogados possam trabalhar nesse setor. E eu atuei. E aquilo, para mim, era uma dádiva, porque eu não só conseguia aproximar as partes, e, obviamente, aquilo alcançando um êxito, eu levava e o doutor Palmácio homologava e tornava a solução realmente uma sentença. E tudo isso eu faço questão de acentuar, porque é um caminho para que a gente vá sempre compreendendo e cada vez mais entendendo a necessidade desse meio alternativo. Com o advento da Lei 9.099, evidente que, em que pese algumas contradições, em que pese, às vezes, algumas vozes, não é, que são contrárias, mas hoje já se incorporou. Claro. É um diploma, doutor Laurelli, mais do que todos nós, sabe muito bem que, embora disciplinando as causas pequenas, de pequeno valor, há um artigo que prevê e contempla que qualquer valor, qualquer causa, poderá, logicamente, que não envolvendo incapaz, que não envolvendo questões que não permitam seja sujeita a acordo, é possível ser homologada em juízo. Então, o diploma do juizado especial de pequenas causas, e isso, meu caro desembargador Laurelli, eu sempre nas minhas aulas de processo, eu enfatizava, porque em que pese falar a lei que disciplina o juizado de pequenas causas, realmente, de pequenas causas, mas tem um artigo no final dela que diz, independentemente do valor, qualquer valor que seja, as partes podem resolver o seu litígio e levar a juízo aquele acordo e o juízo homologar, tornando um título forte, tornando um título executivo judicial. Então, isso é de uma importância tremenda, que a nossa lei veio desde 1995. Então, hoje nós estamos aí há tantos anos, estamos em 2010, e temos cada vez mais que aproveitar esse diploma. Esse se sobrepõe ao valor material, porque é o valor da vontade das pessoas se conciliarem. Sim, exatamente. Então, voltando no nosso tema central, então, o juizado especial, ele criado às duras penas, a gente costuma dizer, ele tem atendido muito a população, muito. Eu acho até que eu sempre fui extremamente favorável, considerando que, desde que também se dê bastante estrutura para o magistrado, né? O magistrado precisa ter uma estrutura, que as partes, elas comparecem, elas agilizam aquele processo que, na verdade, num processo comum, se inicia, autua-se, cita-se, prazo para defesa que aparece, defesa que não vem, juntada, carimbo. Quer dizer, há todo um sistema burocrático que até se faz necessário, a gente até compreende, vamos chamar assim, quando no juizado especial a presença das partes, o processo já se inicia praticamente com a presença das partes, o magistrado e a
conversa, o diálogo entre eles. Porque isso é que falta. Isso é que importa, exatamente. Você tem que destruir a longevidade processual. Exato, exato. Agora, esse diálogo também, veja, ele acontece. Eu, no caso, no Tribunal de Justiça, nós temos um setor de conciliação, nós temos hoje o GAGE, que dá esse reforço com magistrados voluntários, desembargadores. É tão importante porque são magistrados que já percorreram uma trajetória, têm uma experiência com relação a conhecimento jurídico que não se dá para comparar. E, ao mesmo tempo, eles se dispõem do seu tempo a comparecer, ter um horário e se dedicarem às causas dos feitos que estão tramitando no tribunal. Então, eu, particularmente, faço no meu gabinete, independente do valor, porque, como no caso, os recursos que são, vamos dizer, dirigidos, são destinados a que eu seja relator e que vão para a minha Câmara, eu estou lotada na 14ª Câmara, tenho assento na 14ª Câmara de Direito Privado. Então, na qualidade de relatora, eu tenho um acervo aí de 2.000 feitos. Então, evidentemente, quando abaixa para 1.900, eu fico toda feliz. Daqui a pouco eu vou e olho, está 2010. Aí daqui a pouco eu olho, aí vem para 1.900. Eu não saio, gente, olha, eu não saio desse ranking, entendeu? Em que pese trabalhar e produzir. Mas a gente tem que produzir sabendo o que está produzindo. E qualidade não se abre mal. A gente tem que saber o que está fazendo. Claro. Então, não adianta. Eu falei, o tribunal precisa de decisões rápidas, céleres, mas o conteúdo... Que é o objetivo da lei. Exatamente, mas precisa também que se saiba o que está acontecendo, porque é uma vida. Cada processo é uma vida. Claro. É uma história. Ali tem muita história para se contar. Então, eu preparo, eu convoco as partes, quando as partes manifestam o seu interesse nos autos, eu convoco as partes, e, aliás, em processos que a gente percebe, e aí que entra a sensibilidade, modéstia à parte, percebe-se que há, na coxia, eu diria, nos bastidores desse processo, uma discussão que transborda aquele limite processual e que depende de uma boa vontade do magistrado, dos advogados, e aqui eu chamo até... Principalmente dos advogados. Dos advogados. E, olha, os acordos que conseguimos, né, no gabinete, eu agradeço todas as vezes. O êxito no acordo foi, sem dúvida, em razão da elegância, da atenção, da presteza dos advogados que acompanharam a causa. Porque se os advogados não estiverem imbuídos e bem intencionados de que o acordo deve sair, doutor Laurélio, não sai mesmo. Não tem desembargador, não tem ministro, não tem quem faça. Por quê? Porque a parte confia no seu advogado, tal qual o paciente confia no seu médico. E já há uma predisposição em não fazer esta conciliação. Então, veja, essa situação, eu às vezes até acho que há advogados que eles até têm uma vontade, às vezes eles têm um certo temor que eu quero dizer, porque a nossa educação, a nossa cultura ainda precisa de uma revisitação. Então, quando eu tenho essa oportunidade de falar, não é, para um público que eu costumo dizer que chega a ser indeterminado, né, que eu imagino aqui, eu não imagino tantas pessoas que estão me ouvindo, que estão nos ouvindo, que estão parando para ouvir e refletir.
eu me sinto extremamente gratificada, doutor Laércio, porque eu mesma vim para o tribunal e eu acho que eu tenho uma missão. Essa missão não só de julgar e julgar bem, que é uma função, mas também de divulgar o que é bom no nosso tribunal. E o nosso tribunal tem muita coisa boa. Tem muita gente Uma delas é envolvida. você, desembargadora. Tem muita coisa boa. Mas é verdade, e tem gente bem intencionada. Agora, os advogados também, eu não muito envolvidos. Agora, a nossa cultura ainda tem aquela, vamos dizer assim, aquele sentimento de que o advogado, quando ele conversa com o promotor, ou quando ele conversa com o juiz, ou quando ele conversa com o rei, se dá a impressão que está havendo um conluio, que está havendo sabe, uma... Isso não existe. É claro. Pelo amor de Deus, ou pelo menos saibam, quando existe, porque ninguém aqui também quer ser mais realista que o rei, quando existe, isso não é divulgado. Não é no gabinete, claro. Não é no corredor do fórum, não é no telefone. A coisa é completamente diferente e não é direto. É isso mesmo. Bem, desembargadora Lígia, a sua palavra ela é eloquente. Você é uma pessoa maravilhosa e passa para o telespectador muita segurança. Eu sei disso porque você passa para mim. E, obviamente, está passando muita segurança para o telespectador. Eu vou fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar com essa agradabilíssima conversa, não é? Para você contar alguns fatos que você vivenciou na conciliação. Tá bom? Ok. Você aguarde, voltaremos em seguida no próximo bloco. Bom, me parece que é importante nós aqui lembrarmos de um segmento, eu diria um setor de grande importância no Poder Judiciário paulista, recém-criado oficializado, que é o GAJ, que é o Grupo de Apoio ao Judiciário. São desembargadores que se aposentaram e estão sendo aproveitados pela sociedade jurídica, pela comunidade jurídica. E o Tribunal Paulista não fica atrás. O Tribunal Paulista já criou um setor, já possui pessoas atuantes e agora só espera que exista a receptividade no sentido dessa continuidade, porque eles estão a todo tempo com uma energia e com um ânimo para ninguém colocar defeito. Olha, eu saúdo o GAJ na pessoa do Dr. Laércio Laurelli, mando um abraço para o meu grande amigo Dr. Gilberto Passos e um beijo fraterno para o meu amigo Caio Eduardo Canguçu de Almeida. Ao retornarmos, já pergunto à desembargadora Lígia. Conte alguma experiência sua que chamou bastante a atenção, ou então fique à vontade. A câmera é sua. Olha, tem algumas experiências interessantes. Eu vou uma que me emocionou muito. Ótimo. Que foi talvez uma das primeiras, talvez me animou mais a continuidade, era numa ação, quem sabe esse telespectador não esteja até ouvindo, né? Foi uma ação de nulidade, de duplicata, enfim, com dano moral. E essa ação foi julgada quando o dano moral era pelas primeiras vezes fixados, então alguns magistrados estavam fixando em valores altos, né? E esse valor foi realmente fixado. A duplicata era um valor pequeno, né? Vamos trazer, para os dias de hoje seria um valor assim de R$ 1.200. Mas o dano moral estava fixado por volta de R$ 100.000. Nossa. No processo. E a minha surpresa foi a seguinte, porque o advogado, quando veio ao gabinete
para despachar uma petição juntando a procuração, foi o que me chamou a atenção. Um advogado muito contido, discreto, ele veio para ter vista dos autos. Então, logicamente, ele estava ingressando nos autos. E nervoso, eu percebi nervoso, né? Aí ele juntou, eu falei, não, despachei, falei, não, o senhor junta, ter a vista. E eu vi que ele, eu falei, nossa, o senhor está tão, algum problema? Ele falou, eu estou, sim senhora, porque é um processo muito delicado de dano moral, de valores altos. Eu aí apenas comentei com ele assim, falei, doutor, o senhor hoje tem o site do tribunal, né, nosso portal, o senhor pode fazer uma pesquisa e verificar qual é a tendência da Câmara. Como dizendo, calma, se for muito alto, o senhor está vendo que hoje o dano moral... E ele foi embora. Quando eu retomei esse processo, vi o número do processo, eu vi que realmente ele tinha que estar muito nervoso mesmo. Porque o cliente dele, o antigo advogado, havia perdido o prazo de apelação. Ou seja, na nossa linguagem, a sentença já era finita. Finita, no belo italiano. Finita, ou seja, não tinha mais o que fazer. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Eu falei, bom, vou ser sincera, eu vou passar por cima dessa questão. Não é possível, sim. A parte trabalhava, era uma empresa de sucata, pessoa que faz transporte de sucata mesmo, bairro, periferia de São Paulo. O sócio da empresa, pela idade, devia estar lá com os seus próximos 80 anos. Nossa. E eu o conheci, inclusive. Nossa. Eu o conheci. Mas as contras-razões, e aí que eu quero enfatizar o que eu disse no começo, como vale a figura do advogado. No caso, foi até uma advogada. As contras-razões exaltavam, enalteciam a preclusão, quer dizer, a perda do prazo. Então, o desembargador jamais poderia passar por cima de uma questão dessa. Falei, vou convocar as partes. E, encurtando a conversa, as partes vieram. Eu sempre peço que venha com poder de fazer o acordo. E veio o diretor da empresa. O diretor da empresa, a advogada, veio o advogado nervoso, que eu vou dizer, e a parte. A parte, minha gente, é uma pessoa, se eles tiverem nos ouvido, muito interessante, simples, chegou já querendo, com um sotaque italiano, querendo contar toda a história. Eu apenas disse, olha aí, vou conduzindo, dizendo que nós vamos discutir, colocando quase que um termo de confidencialidade ali, naquilo que iríamos discutir. Nós levamos aproximadamente 1h15 nessa, vamos dizer assim, nessa tentativa, mas ao longo desse encontro, não só fizemos o acordo. Que maravilha. Por R$20 mil, dividido em 5 parcelas, com as partes terminando, retomando o serviço que havia deixado para trás, o diretor da empresa, abraçando esse senhor. Readmitiu? Dizendo que tudo às vezes pode ser um mal-entendido. Tem a pasta que o senhor deixou lá na nossa empresa. Telefonaram para outra empresa. A pasta há mais de 7 anos se encontrava lá na empresa. Olha, foi digno de um momento assim. O advogado... Digno de você contar agora ao público, é isso que você está fazendo. Mas aí, quando terminamos, o diretor da empresa olhou para mim e disse, e eu fiquei muito feliz, falou, eu agradeci muito à advogada, porque a advogada não pensou em nenhum momento na verba honorária que ela iria receber. Que maravilha. Ela resolveu, quer dizer, ela poderia... o processo era ganho. O valor que foi feito era o valor praticamente dos honorários. Mas ela ajudou a conduzir
E o outro advogado apenas porque a parte, apenas ajudava também, porque a parte, o senhorzinho não sabia nada de prazo. Claro. E também não tinha nada que saber. Claro. Mas antes de terminar, o diretor da empresa disse para mim, doutora Lígia, eu saio daqui com uma visão diferente do judiciário. Ah, que maravilha. O judiciário, assim ele falou. E o senhor levanta e diz para mim assim, desembargador Laurelli, posso falar uma coisa para a senhora em particular? Falei, claro, pode. Aí todo mundo retirou e falou, saiu da sala. Eu falei, o que o senhor quer dizer? A senhora é muito simpática. Aí eu não tive dúvida. Eu me desmanchei e disse para ele, e o senhor é muito esperto. O jeito dele tão, assim, claro, tão carinhoso para falar. Ele pegou na minha mão e olhando nos meus olhos disse isso. Essa foi uma situação. Outra situação, que aliás espera hoje... um pouquinho. Está vendo, telespectador? Veja só o comportamento de uma pessoa digna, colocando a dignidade, a moral, acima de qualquer coisa. Então, veja, esse senhor foi cumprimentá-la e levou uma impressão totalmente diferenciada do Poder Judiciário. E você também vai estar tendo uma oportunidade de assistir estas declarações e ter uma impressão diferente do Judiciário. É isto que nós queremos passar a você, caro telespectador. Nós queremos dar a você a transparência do Judiciário. E aqui está a pessoa indicada e você está tendo essa oportunidade. Desculpa te cortar, Lígia, mas eu não podia deixar de fazer essa observação. Não, muito obrigada, mas eu acho que nós temos mesmo esse dever. Agora, evidente, tem todo o protocolo, ali no gabinete, talvez a gente sem a toga, parece que fica um pouco mais à vontade, fica um pouco mais leve, sem que isso se quebre vamos dizer assim, o protocolo, a solenidade. A seriedade também. Não, isso sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Uma coisa que nós já tivemos oportunidade, até em entrevista anterior, de comentar, eu fiz um curso de uma semana, 10 dias no Canadá, e houve essa observação. Quando o magistrado se dispõe a trabalhar na conciliação, trabalhar de corpo e alma na conciliação, é um momento até para alguns difícil. E eu compreendo, porque naquele exato momento ele tem que realmente se despojar, não é da autoridade, mas ele tem que pensar como aproximar as partes e trabalhar com os temas que estão em conflito, não com o direito. Essa é a grande dificuldade. É a grande dificuldade. E, olha, não é fácil, não. Porque se for para trabalhar com direito, pego os autos e vou aplicar a lei, blá, blá. Agora não. Agora eu tenho que procurar ver, não é quem tem razão, é de que maneira o senhor, a senhora vocês chegarão a um consenso. Não interessa quem vai vencer, ambos têm que ser vencedores e não vencidos. Muito bem. Então, isso é algo que deve ser passado. Hoje há pouco, já foi ao contrário. A parte pediu, quer dizer, a parte por intermédio do seu advogado... Hoje você teve uma tentativa de conciliação no seu gabinete. Frustrada. Por quê? Pena. A parte que pediu, e veja bem, a parte pediu, por seu intermédio do seu advogado. E sempre eu despacho, e foi interessante porque eu mostrei até para o outro advogado, que consultou os autos, eu despacho manuscrito. Quer dizer, eu vi, eu li, eu consulto o adversário, se interessa, porque se falar não, é um respeito, não interessa, não quer saber de encontrar com o outro, claro, não está afim de encontrar com o outro, sabe lá? Então, não é o momento, nós estamos num momento de recurso, nós estamos numa fase recursal que é diferente. Então, essa parte pediu,
eu consultei a outra parte, a parte aceitou, aceitar, marcamos, conversa, se telefona muitas vezes. E a parte não compareceu. Isso fica uma mácula. Não que vá alterar o resultado, não é nada disso, não é que vai beneficiar quem veio, não é nada, muito pelo contrário, não é nada disso. Porém, é essa cultura, porque se eventualmente o advogado fez o pedido sem consultar a parte, desculpa, ele errou. E às vezes a parte fala, eu não vou. Eu não quero fazer acordo, ou eu não tenho condições, eu não vou assumir nada agora. Até uma dignidade, é uma honestidade. Concorda, né? É uma honestidade da pessoa. Eu trabalho, o nosso trabalho, né, na área de direito privado é basicamente patrimonial. Muitas vezes a parte fala, eu não vou lá para falar que eu vou pagar se eu não vou pagar. Então tá certo, é digno, é honesto, então ponto, é leal, deixa para lá. Então a pessoa não quer assumir absolutamente nenhum maior compromisso. Agora, falar que o advogado fala, a parte não comparece, o advogado não comparece. Então, aquilo cria aquele que solicitou, inclusive. Aquele que solicitou. E eu ainda tive o cuidado de ligar no escritório dele. Eu liguei para saber, porque muitas vezes acontece um contratempo, teve um mal súbito, um problema. Não, simplesmente não, quer dizer, tem uma coisa. O outro colega falou que não, o outro colega que assina a petição. Não foi, porque você estava lá e não foi. Claro. Então, em suma, o que eu quero trazer é o seguinte, os advogados nós precisamos da participação. A conciliação, ela só vai vencer, nós estamos aí às vésperas da semana da conciliação, ela só vai frutificar, ela só vai realmente trazer bons frutos para todos, para a sociedade, a partir do momento que houver conscientização. E a conscientização nasce dentro do escritório. É com quem a parte conversa, porque a parte não conversa com o juiz. A parte só vai conversar com o juiz quando já está lá no fórum, no prédio, né, do fórum. Antes não, então é com o advogado. É com ele que ela tem confiança, é com ele que a parte fala. Então, ele deve semear isso. E veja, que isso também não atrapalhe a remuneração dele. Claro. Porque ele deve, inclusive, nos seus contratos, nos seus ajustes com o cliente, fazer constar que, se acordo houver, é ele quem está ajudando. E receber condignamente. Não ficar na dependência de 10 anos, 8, ou 6, ou 5, conforme o CNJ determinar pelas metas, que ele vai depender de uma verba sucumbencial ou aquela que o juiz fixa na sentença. Então, esses casos esparsos, né, são casos que a gente vive, são situações com as quais a gente participa, mas a gente percebe que quando há um interesse dos advogados e um trabalho até do advogado com relação à parte, fica muito mais fácil, flui de maneira mais leve essa conciliação ou mediação, essa forma de se solucionar um processo. Muito bem. Eu agora vou fazer uma pergunta para a desembargadora, porque eu sei que você, telespectador, está até ansioso para saber mais alguma coisa a respeito da conciliação, a respeito da aproximação das partes num processo, num litígio, num conflito. Porque todos têm conflito. E nós temos que fazer o possível e impossível de solucionar este conflito. Então, eu vou pedir agora à querida desembargadora Lígia, que transmita ao telespectador qual seria a forma, porque muitos estão assistindo e muitos, como eu disse, repito, têm os seus conflitos. Então, eu gostaria que você, por gentileza, desembargadora Lígia Bisogni, transmitisse ao telespectador qual é a fórmula das pessoas se conscientizarem, as pessoas em si, se conscientizarem desta maneira de chegar a um ponto de encontro para dissipar de vez aquele problema. Olha, eu acredito, primeiro, o seguinte, encurtar
a sua pendência. Esse é o primeiro. Todo debate, todo litígio implica no uso de armas, de ferramentas e de gastos também. Mesmo aquela chamada justiça gratuita, a parte precisa pegar um transporte, se locomover, deixar muitas vezes o dia de trabalho, isso deixa de ser gasto. Sem falar, vamos dizer, no desconforto emocional. E o desconforto emocional traz até a doença. Então, todas as vezes que nós temos um problema, nós temos que pensar o seguinte: o que eu posso fazer para tirar esse problema na minha frente? Essa é a primeira. O que eu posso fazer? O que depende da minha pessoa? Porque tem situações que não dependem de nós, não é? Se o vizinho tem um problema, não depende de mim, entendeu? Eu posso até dar um palpite, né? Não devia ficar palpitando, mas a gente palpita. Mas se for o conselho, né? Eu vou lhe dar um conselho, se o conselho fosse bom, mas eu estou dando aqui um conselho para vocês. Todo mundo diz, se o conselho fosse bom, a gente cobrava. Mas a gente dá um conselho, sim, e dá de maneira generosa. Então, esse mal-estar, o que eu posso fazer? A conversa, o diálogo, deixar um pouco o orgulho de lado, até para que melhorar a sua situação. Problemas patrimoniais existem de toda hora. Problemas familiares existem de toda hora. Mas se nós olharmos o problema em si, nós vamos verificar que ele cresce muito mais em razão das forças externas e não exatamente do que aquele problema mesmo, do que ele próprio, vamos dizer, da essência dele. Quando nós temos um problema financeiro, olha, eu tenho que averiguar em que medida eu posso acertar, eu posso resolver. Eu sempre digo o seguinte: se existe uma inadimplência, mesmo que eu esteja sendo cobrada com exagero, tá, mas alguma coisa eu devo. Claro. Eu tenho que pensar. Se alguma coisa eu devo, aliás, isso às vezes eu até utilizo nas minhas falas na conciliação. Se alguma coisa eu devo, me ponha no lugar do outro. Tá bom, mas é abuso, é abusivo que está cobrando. Sim, mas o que eu devo? Eu ficar sem pagar totalmente? Não eu pode. Não vou. Então, ao menos aquele valor, eu tenho que tentar oferecer. Eu tenho que participar, manifestar essa vontade. Quando é um problema ligado à família, isso é muito comum, né? Muito comum. As pessoas vão se degladiando entre si e não percebem que elas vão esquecendo, ou seja, elas vão deixando de conversar. E muitas vezes até é bom conversar com uma pessoa mais velha, ouvir outros de fora, pedir. É essa hora do conselho que eu chamo. Não necessariamente o advogado, mas conversar, trocar uma ideia, até se aproximar. Existe um filme, né? Alguém tem que ceder. Isso é uma verdade. E esse ceder não significa entregar os pontos, deixar de lado e estimular uma amargura, porque a amargura é como eu acabei de... Está provado pela ciência, acaba trazendo patologias difíceis. Agora, tem pessoas, meu caro desembargador Lawrence, tem pessoas que têm uma certa paixão pelo litígio. Tem gente que gosta, faz parte dela. Aí fica realmente difícil, difícil, é muito difícil. Aí eu já trato quase como uma patologia mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo como uma impossibilidade. Nunca olhe o outro só como seu adversário. Procure fazer o inverso. Ele também está lhe olhando como alguém que pode, eventualmente, vir ao ataque. E, de repente, se você parar um pouco, pensar em fórmulas, alternativa A, alternativa B, alternativa C,
você vai verificar que uma delas, umazinha, pode ser levada a contender e ser objeto dessa solução. Não, às vezes, como imaginou-se, mas um alcance de forma de uma satisfação. E esse é o ponto da conciliação, a pessoa sair satisfeita. Porque quando as pessoas saem, eu acho horrível. Se a pessoa falar, tá bom, então fecha por isso mesmo. Eu tenho uma técnica, se me permite, quando em termos de valores, eu nunca permito que um saiba de antemão o valor que o outro está oferecendo. Eles todos ficam, mas como que é? Eu peço um papelzinho, coloque o valor que o senhor acha que deve pagar. O que o senhor acha? O senhor imagina. Pode pôr até 0, não sei. Mas pensa. Eu tenho um quadro na minha sala que eu ganhei da minha amiga pintora, artista plástica, Ana Maria Badaró, e ela tem uma frase que que é de Drummond de Andrade, com quem ela manteve, trocou cartas, ela tem uma amizade. Pensar não é triste. Ele falou essa frase nos funerais do Alceu Moroso Lima, se não me engano. Pensar não é triste. Todas as vezes eu falo para as partes, dá uma olhada naquele quadro. Pensar não é triste. Eles, olha, lê lá. Pensar não é triste. Vamos pensar, todo mundo vai ficar alegre aqui. Então, em primeiro lugar, pensar não é triste. Então, quando alguém fala, coloque o que você acha. E o outro, coloque o que você acha que pode receber. E aqui, não fale. E eu seguro aqui. E ali eu vou. Eu melhoraria enquanto. Maravilha. E eles não sabem. Então a pessoa não se sente. Porque, por exemplo, se for alguma coisa, vamos supor, um colocou 100 e o outro colocou 30, estou vendo que está uma distância muito grande. Então eu ainda vou trabalhando de outra forma. Até chegar até alguma coisa. Porque se a plausível. pessoa fala, fica aquela impressão. Ela vai somar e dividir. Aquilo é horrível, gente, é horrível, porque já cria um sentimento. Então, muitas vezes, outro dia, uma das partes falou, você não podia dar o papelzinho para mim? Eu falei, eu não, esse é segredo meu. Isso eu vou guardar, vou levar para o túmulo. Eu falei. Mas essa é a forma. Perceba a maneira como se faz uma conciliação. Pessoas inteligentes para momentos inteligentes. Eu acho que é assim. Olha, lamentavelmente, minha querida desembargadora Lígia, nós estamos chegando ao final do programa. Eu lamento, porque eu gostaria de ficar aqui com você durante muito tempo, porque o telespectador aproveitará bastante esta nossa conversa. Obrigada, tenho certeza absoluta. Eu espero. Então eu queria, antes de permitir a você, ao meu produtor, que já está me olhando feio, porque nós estamos conversando bastante, mas é uma conversa produtiva, eu queria que você, então, tecesse aos seus comentários finais para que a gente possa encerrar o programa. Bom, eu serei, todos já perceberam que eu sou prolixa, né? Não, senhora, então, eu sou você não é prolixa, não. E dizem até que às vezes, falta de uma certa segurança. Absoluto, não concordo. A gente vai falando, mas não é. De repente, quando a gente se sente familiarizado, a gente se sente como se estivesse em casa. Ótimo. A gente fala com o coração. Então, os telespectadores deste programa Direito e Justiça em Foco saibam que eu falei da forma mais à vontade, eu falei realmente como se eu estivesse falando para um grupo de amigos, né? Muitas vezes até pecando pela juridicidade, deixando de lado uma terminologia técnica e um pouco pesada. A Lígia, muitas vezes, a Lígia da Câmara, a Lígia que aparenta, às vezes, uma certa frieza, nessa hora eu acho que tem que estar um pouco mais leve, mais solta, principalmente quando você está ao lado de amigos, de pessoas que te amparam.
O meu recado não é, ou as minhas considerações não são mais do que aquele agradecimento. Agradecimento por um espaço, agradecimento por poder falar para um público, tentar levar algo do local que eu trabalho, do tribunal que eu respeito, do Tribunal de Justiça Paulista, em que eu tenho um respeito tremendo, uma fé. Eu tenho fé no meu tribunal. E eu espero que o cidadão, o jurisdicionado, independente da decisão que ele receba, ele também acredite que a justiça existe. E se não for tão agradável quanto ele imaginou, não importa. Siga em frente, porque é assim que eu faço. É olhando para frente e atravessando e pensando que existe uma